A história de hoje é sobre um ator de Hollywood que fez algo horrível e surpreendente, mas muitas pessoas não sabem disso. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de casos criminais, histórias sobrenaturais, paranormais, bizarras e todo esse tipo de coisa, você está no lugar certo. Aqui a gente posta vídeo longo toda terça-feira e todo sábado. No mês de outubro vão ter alguns vídeos especiais, então se você gosta desses temas, se você tem amigos que gostam desses temas, gostam de Halloween, que gostam de lendas, de todo tipo de coisa, compartilha com eles. Não esquece de se inscrever, ativa o sininho, compartilha bastante, gente, compartilha muito pra me ajudar aqui na entrega dos vídeos longos. Comentem outros temas que vocês querem ver aqui no canal, vai ter muito vídeo esse mês, então já deixem aqui as ideias que sempre aparece coisa nova que vocês sugerem. E também não esqueçam de me seguir nas redes sociais, inclusive pra quem me segue no Instagram sabe que eu tô sofrendo muito com sinusite esses últimos tempos, então minha voz tá péssima, tô até com uma aguinha aqui do lado, como eu já falei pra vocês no último vídeo, de novo, pra caso minha voz falhe, e é sobre isso. Primeiro eu queria dizer que eu me baseei muito num artigo da revista LA Magazine para falar sobre esse caso. É um artigo bem extenso, fala bastante sobre o que aconteceu com esse homem chamado Johnny Lewis. Você provavelmente conhece ele de alguns filmes e séries, principalmente Sons of Anarchy, que é uma das minhas séries preferidas, então ele tava lá. Ele começou a atuar mais ou menos com 7 anos de idade. Era um papel bem pequeno em um comercial de TV, mas aí eles começaram a ver que ele tinha talento, ele foi participando cada vez mais de outros comerciais, até que ele conseguiu uma participação maior no seriado Drake e Josh. Quem é mais velho aí também conhece Drake e Josh, que inclusive é muito bom. Em 2001, ele já tinha ganhado dinheiro suficiente que fez com que ele conseguisse sair da casa dos pais e morar sozinho. Ele se mudou para Hollywood em 2006, ele já estava muito bem, ele tinha 23 anos de idade. Ele começou a participar de The O.C., que também foi um seriado muito grande na época e é até hoje, apesar de já ser um pouco antigo. E ele começou a namorar a Katy Perry. O romance entre os dois foi curto, mas aparentemente foi bem intenso porque ela escreveu 2 músicas sobre ele. Em 2008 foi quando ele finalmente conseguiu o papel em Sons of Anarchy. Ele estava feito, ele estava muito em alta, ele era um personagem que as pessoas gostavam muito no seriado, eu particularmente gostava bastante, mas conforme foram passando as temporadas, ele começou a ficar muito preocupado do seriado estar se tornando um tanto quanto violento. Ele não gostava de atuar em cenas que tinham muita violência, ele gostava de filosofia, ele gostava de escrever poesias, ele jogava xadrez, ele tomava chá, ele tinha todo esse padrão meio que inglês de ser bem tranquilo, apesar dele não ser inglês, eu acho. Depois de 2 temporadas atuando em Sons of Anarchy, ele pediu pra sair da série. Ele achava que era muito violento, ele não queria continuar. Os diretores insistiram pra que ele continuasse, mas ele não aceitou. Então, alerta de spoiler, o personagem dele foi morto. Depois disso, ele não queria mais seguir a vida dele com a atuação. Ele queria escrever seu primeiro romance, que era sobre um músico que estava tentando a vida dele nesse mundo. Então ele começou a procurar um lugar pacífico em Hollywood onde ele pudesse se hospedar e ficar escrevendo. Muitas pessoas indicaram para ele uma propriedade que vários atores e artistas de todo tipo ficavam, que era ali próximo de Hollywood, era um lugar bem tranquilo, era uma casa bem grande, tinham vários quartos que podiam ser alugados e a dona se chamava Cat David. Ela era muito famosa porque várias pessoas, vários artistas que ficavam na casa dela atribuíam o sucesso deles posteriormente a ela e pelo tempo que eles passavam ali com ela. Porque ela era uma pessoa muito carinhosa, ela já era mais velha, ela tinha gatos, ela passava tempo com esses artistas, era um lugar para eles contarem as frustrações, desabafarem com ela. Ela era muito atenciosa, muito acolhedora, então todo mundo se sentia realmente em casa ali. Em abril de 2009, então, o Johnny decidiu alugar uma suíte ali. Ele foi pra lá, ele adorou o lugar, ele contou pra todos os amigos que era maravilhoso, que a mulher que tinha alugado também, a Cat, era maravilhosa, ele adorou, eles ficaram muito próximos, eles conversavam bastante. Ele passou um bom tempo lá, mas aí ele descobriu que a namorada dele, a Diane, estava grávida. Apesar da gravidez ter atrapalhado de certa forma os planos dele, ele estava bem ansioso para ser pai. Então ele saiu dessa vila onde ele estava hospedado para morar com a namorada e para eles terem um filho. Mas pouco tempo depois eles começaram a brigar bastante, eles se divorciaram e foi muito triste pro Johnny porque ele perdeu a guarda do filho, eles brigaram por bastante tempo na justiça, mas acabou ficando a guarda para ela. Ele ficou completamente devastado de ter perdido
perdido a guarda do filho, então ele voltou a morar com os pais dele nessa época. Ele tava muito mal, ele já tava sofrendo um pouco, e aí ele decidiu andar de moto. Pra quem não sabe, principalmente em Saint-Sauveur, que tem toda essa coisa de moto, ele também gostava bastante. E aí ele foi andar de moto pelo deserto, naquela região onde ele morava, tinha vários desertos assim. Só que chegou uma hora que ele perdeu o controle, bateu a moto e caiu. Quando ele foi levado para o hospital, ele tinha poucos ferimentos, mas a preocupação maior é que ele tivesse batido a cabeça. Então eles fizeram vários testes, ele testou negativo para ter tido uma concussão no cérebro, e aí falaram que ele estava bem e mandaram ele de volta para casa. Mas ele não estava nem um pouco bem, ele estava completamente diferente, ele estava muito agitado, ele estava com uns pensamentos estranhos. Os pais dele notaram imediatamente que ele não estava bem, inclusive o pai dele, o Michael, agendou para ele fazer outros exames, porque ele estava confiante de que o Johnny tinha algum ferimento na cabeça, mas por algum motivo ele não foi fazer esses exames. Os amigos dele também começaram a notar que ele tinha um comportamento estranho. Por exemplo, em uma aula de teatro que ele foi fazer, do nada ele começou a falar em um sotaque britânico, e aí quando perguntaram pra ele o que ele tava fazendo, ele desconversou, falou, não, tô normal, não tô fazendo nada. Alguns meses depois, em janeiro de 2012, ele estava sentado na cozinha enquanto a mãe dele estava cozinhando alguns omeletes. Sem mais nem menos, ele levantou e disse que ele ia dar uma caminhada. E ele estava de pijama e descalço. Depois de ter andado mais ou menos uns 2 ou 3 metros saindo da casa dele, ele disse que tinha ouvido alguém gritando no apartamento do lado. E aí ele decidiu invadir esse apartamento porque ele acreditava que tinha alguém gritando. Só que quando ele entrou lá, o apartamento estava completamente vazio, não tinha ninguém. E aí logo os dois donos desse apartamento chegaram, viram que ele estava lá dentro invadindo a casa, e aí ele surtou, ele pegou uma garrafa que tinha perto dele e começou a atacar os donos. Ele conseguiu acertar eles, mas eles não se machucaram muito, ele conseguiu ser segurado por esses homens antes da polícia chegar. Quando a polícia chegou, o Johnny alegou que ele tinha agido em legítima defesa, mas a polícia não acreditou. Então ele foi levado para a delegacia, ele foi acusado de invasão, de agressão com uma arma letal, e depois que o pai dele conseguiu tirar ele da prisão, ele já tinha ficado lá durante 8 dias. Nesses 8 dias, o pai dele descobriu que ele tinha sido movido para uma ala psiquiátrica da prisão, porque ele ficava batendo a cabeça dele contra a parede e ele tinha tentado pular de uma varanda. Quando ele saiu da prisão, o médico da prisão tinha anotado na ficha dele de que ele tinha comportamentos suicidas e que provavelmente ele tinha sofrido com alguma coisa na cabeça, que ele tinha batido a cabeça de alguma forma e que era para eles tomarem cuidado. Quando ele voltou para casa dos pais, ele estava destruído, ele estava com o rosto inchado e roxo por causa da briga que ele tinha tido com aqueles outros homens no apartamento. Ele começou a ficar muito sensível à luz, toda vez que alguém acendia a luz ele ia lá e apagava, e aí em algum momento ele desligou o painel de fusíveis, né? Dos pais dele, porque ele não queria que ninguém acendesse as luzes. Apesar desses problemas, mais ou menos em janeiro, os pais notaram uma melhora e aí com o tempo eles permitiram que ele fosse morar sozinho de novo. Mas foi quando ele foi morar sozinho que os problemas começaram mais uma vez. Ele tinha sido preso de novo porque ele tinha saído na rua e batido em um estranho aleatoriamente. Ele foi solto depois de pagar a fiança. Algum tempo depois, ele entrou no oceano completamente vestido e teve que ser levado para o hospital porque ele estava sofrendo de hipotermia. E depois de algum tempo, ele também foi preso porque ele tinha invadido mais um apartamento, dessa vez de uma mulher. E aí ele alegava que achava que o apartamento era de uma amiga dele, mas a polícia não acreditou. Depois da segunda vez que ele foi para a prisão, os pais dele finalmente convenceram ele para ir no hospital. O médico descartou alguma lesão na cabeça, mas ele disse que ele poderia estar sofrendo de bipolaridade ou até de esquizofrenia, então prescreveu alguns remédios. Ele se recusou a tomar todos esses medicamentos e nesse meio tempo ele ainda estava sendo processado por aquele apartamento primeiro que ele tinha invadido. Mas ele estava tão confiante que ele ia ganhar as acusações que ele demitiu o advogado e começou a atuar em causa própria. Ele foi sentenciado por fim a 1 ano de prisão, só que essa pena foi reduzida a 6 meses porque o presídio estava muito lotado. Em 2012, quando tudo isso aconteceu e o pai dele foi buscar ele de novo na prisão, ele estava muito debilitado, ele estava muito mal, ele estava muito triste, e aí ele perguntou pro pai dele se ele poderia voltar para aquele lugar que ele tinha ficado com a Cat Davis, porque era um lugar em que ele tinha se sentido bem, foi a última vez que ele tinha se sentido bem, e o pai dele achou que seria uma boa ideia que ele voltasse para lá para passar um tempo e se reabilitar. A Cat adorou a ideia, eles tinham uma conexão, os dois eram próximos, o tempo que ele ficou lá foi muito bom. Então no dia 24 de setembro, ele se mudou para a vila. 2 dias depois, começaram a acontecer coisas estranhas.
Um homem de 70 anos chamado Dan Blackburn, que era vizinho da propriedade da Cat, estava olhando para fora da janela da casa dele e viu um homem parado, sem camisa, só de calça jeans e sapato vermelho. Ele ficava andando de um lado para o outro num comportamento meio estranho. Ele nunca tinha visto esse homem lá antes, então ele ficou um pouco preocupado, mas mais ou menos depois de uns 15 minutos que esse homem ficou andando freneticamente de um lado para o outro, ele bateu na porta do Dan, e aí o Dan ficou meio achando meio estranho o que estava acontecendo. E aí ele olhou pelo olho mágico e abriu só um pouquinho a porta. E aí quem estava lá do lado de fora era o Johnny. Ele disse: "Oi, eu sou seu novo vizinho, muito prazer." O Dan abriu a porta, se apresentou e tal. Ele achou tudo aquilo meio estranho, mas daí ele ficou observando o Johnny, viu que ele tinha voltado pra vila e voltou pra casa dele pra fazer as coisas que ele tava fazendo mesmo. Uns 30 minutos depois, o Dan se assustou quando ouviu a mulher dele gritando do lado de fora da casa. Quando ele saiu do lado de fora, a mulher dele tava apontando freneticamente pra porta dos fundos da casa. E aí quando ele olhou pra cerca que tinha ali na casa dele, ele viu o Johnny em cima do cara que ele tinha contratado para pintar a cerca deles, e o Johnny tava com um pedaço de madeira batendo diversas vezes nesse homem. O homem tava no chão, com os braços assim, tentando se defender, cheio de sangue em volta dele. O Dan então saiu correndo para tentar tirar o Johnny de cima. Ele não conseguia, o Johnny tava com uma força muito grande. Inclusive o Johnny até deu um soco no Dan, que ele caiu no chão, ele apagou por um tempo. Na hora que ele acordou, o Johnny tava lá, parado, olhando para ele, sem expressão. Então o Dan ficou com muito medo, ele pegou uma cadeira que tinha lá, quebrou a cadeira em cima do Johnny e ele não se mexeu, ele continuou olhando lá para ele sem expressão. O Dan, então, desesperado, pegou a mulher dele, pegou o funcionário, levou os três para dentro da casa e foram correndo para fechar a porta. O Johnny saiu correndo e colocou o braço entre a porta e a parede para a porta não fechar. Os três começaram a pressionar a porta para o Johnny tirar o braço, mas ele não tirava por nada. Eles começaram a bater a porta no braço dele até ele tirar. Em algum momento, o Johnny tirou o braço, eles conseguiram fechar a porta e trancar. Nessa hora, o Dan correu pra dentro da casa, ligou pra polícia e ficou observando pela janela o que o Johnny ia fazer. Ele ficou um tempo ainda na frente da casa, depois ele foi andando até o lado onde separava a propriedade do Dan com a propriedade da Cat. Ele pulou uma cerca e saiu correndo pra dentro. A polícia então chegou na cena e eles não acreditaram no que eles encontraram. Baseado nos relatórios da polícia, é isso que eles imaginam que aconteceu. Provavelmente, depois que o Johnny pulou a cerca, ele subiu até o quarto da Cat Davis e ele chegou lá na porta. Ele provavelmente estava suado, estava sem camisa. A Cat devia estar dormindo, mas ela deve ter acordado, olhado para ele e perguntado o que aconteceu. Ela deve ter tentado ajudá-lo, porque era da personalidade da Cat fazer isso. E aí, por um motivo que ninguém sabe, provavelmente o Johnny bateu, chutou e estrangulou ela. Ela deve ter caído no chão e aí ele provavelmente ou ficou batendo a cabeça dela repetidamente contra o chão ou então bateu com um martelo ensanguentado que depois foi encontrado no quarto dele. Independente da forma que ele tenha feito, ele conseguiu fraturar o crânio dela de uma forma que a matou e por algum motivo ele fez a mesma coisa com o gato dela. Eles acreditam que isso pode ter acontecido antes dele ter ido para casa do vizinho. Provavelmente depois dele ter matado ela, ele desceu para a propriedade e aí começou a andar freneticamente de um lado para o outro, viu o funcionário da casa e tentou fazer a mesma coisa com ele. Pulou em cima dele e começou a bater nele com um pedaço de madeira. Esse ataque também parecia não ter motivo algum. E aí depois que ele viu que os três estavam em segurança dentro da casa, provavelmente ele voltou para a vila onde ele estava morando. Ele subiu até o pátio mais alto e aí ou ele pulou de lá de cima ou ele caiu. O fato é que ele caiu para sua morte e a morte dele foi considerada um acidente e não suicídio. Depois que toda essa história saiu, todo mundo assumiu que ele devia estar sob efeito de bebidas alcoólicas ou sob drogas pesadas, porque não tinha como ele fazer isso em sã consciência. Mas depois de todos os exames toxicológicos, eles descobriram que ele não estava sob efeito de nada. Ele estava completamente sóbrio e algumas pessoas acreditam que ele de fato tinha uma lesão na cabeça daquele acidente e isso tenha causado um comportamento violento. Outros falam que esse acidente não tinha absolutamente nada a ver com isso, que provavelmente ele tinha alguma doença mental não diagnosticada, como esquizofrenia ou bipolaridade. Até hoje ninguém sabe com certeza por que ele fez o que ele fez, mas o fato é que aconteceu. Eu confesso que fiquei bem surpresa quando descobri essa história, porque eu era muito fã dele na série, né, de Sons of Anarchy. Que quando ele saiu da série eu fiquei bem triste. Mas é isso.
espero que vocês tenham gostado da história, entre aspas, né? Porque não dá pra gostar dessas histórias, só dá pra matar a curiosidade. Mas é isso, gente. Avisando como sempre, compartilhem bastante, curtam, comentem, me falem aqui o que vocês acharam. E até a próxima.